Uma ONG decidiu preparar sacolas contendo 4 itens distintos cada, para distribuir entre a população carente. Esses 4 itens devem ser escolhidos entre 8 tipos de produto de limpeza e 5 tipos de alimentos não perecíveis. Em cada sacola deve haver pelo menos um item que seja alimento não perecível e pelo menos um item que seja produto de limpeza. Quantos tipos de sacola distintas podem ser feitos? Cada sacola nada mais é do que um conjunto de 4 desses itens, sendo escolhidos entre as 8 opções, os 8 itens de produtos de limpeza e as 5 opções ou 5 itens de alimentos. Então, desses 13 itens, serão escolhidos 4 para constituir uma sacola. Então, o problema nos questiona de quantas maneiras diferentes essas sacolas podem ser feitas, podem ser montadas. Mas há uma condição imposta: as escolhas não podem ser feitas de qualquer forma. Elas vão ser feitas garantindo que haja pelo menos um item que seja produto de limpeza e pelo menos um item que seja alimento não perecível. Então, a quantidade de itens que são produtos de limpeza e a quantidade de itens que são alimentos dentro da sacola pode variar. O que não pode acontecer é não ter alimento ou não ter produto de limpeza. Então nós podemos distribuir essas escolhas em determinados tipos. Eu vou aqui desmembrar esse problema em casos, sendo que, por exemplo, no primeiro caso, eu vou montar as sacolas escolhendo um produto de limpeza. Então eu vou colocar aqui um PL, um produto de limpeza. E como a sacola tem que ter um total de 4 itens, claro que tendo um produto de limpeza, serão 3 alimentos escolhidos. Então, um tipo de sacola possível de ser constituída é com um produto de limpeza e 3 alimentos. Mas um outro tipo de sacola possível de ser formada, então um segundo caso nesse problema, é uma sacola constituída de 2 produtos de limpeza e 2 alimentos. Um terceiro caso, onde eu monto então as sacolas com 3 produtos de limpeza e, consequentemente, um tipo de alimento. Um alimento não perecível na sacola. O número total de sacolas, que é o que o problema nos questiona, então vai ser, nesse raciocínio, a soma das quantidades de cada tipo calculado. Então, se nós tomarmos as sacolas do primeiro tipo, sacolas constituídas de um produto de limpeza e 3 alimentos, para se determinar o número possível de sacolas formadas, nós vamos fazer o número de maneiras de se escolher um produto de limpeza e o número de maneiras de serem escolhidos 3 alimentos. Ora, se será escolhido um produto de limpeza entre 8 itens possíveis, então o problema aqui é fazer as escolhas de um objeto entre 8 possíveis. Ou seja, 8 escolhe 1. E 8 escolhe 1, claro, é 8. Para que sejam escolhidos os 3 alimentos entre as 5 opções, entre os 5 itens possíveis, o número de maneiras disso ser feito, então é dado por 5, escolhe 3. E aí, para que sejam escolhidas, na sequência, para que sejam escolhidos o produto de limpeza e os 3 alimentos, então para cada uma das possibilidades da escolha do produto de limpeza, para cada uma delas, isso implica o produto, nós temos essa quantidade nas possibilidades de escolha dos 3 alimentos. Então essas vão ser, eu nem vou fazer o cálculo aqui, mas estes vão ser o número de sacolas, esse valor vai representar o número de sacolas que possuem um produto de limpeza e 3 alimentos. Já as sacolas que têm 2 produtos de limpeza e 2 alimentos, a quantidade de sacolas desse tipo será dada então por 8 escolhe 2, que aí eu vou fazer as 2 escolhas entre 8 opções possíveis de produto de limpeza, e na sequência, entre as 5 opções de alimentos, serão escolhidos 2, então 5 escolhe 2. Então 8 escolhe 2 vezes 5 escolhe 2, nos dá um número de maneiras diferentes de serem escolhidas as sacolas constituídas de 2 produtos de limpeza e 2 alimentos. E finalmente o terceiro tipo, as sacolas constituídas de 3 produtos de limpeza e 1 alimento, o número de sacolas possíveis de serem feitas dessa maneira será dado por 8 escolhe 3,
Então, entre 8 opções, escolhe-se 3 produtos de limpeza, e para cada uma dessas possibilidades, 5 escolhe 1, que vai ser o número de maneiras de ser escolhido o alimento para essa sacola. Então, quer dizer que, feitos os cálculos para cada caso, o número total de sacolas será dado, então, pela soma dessas combinações. Ou seja, e aí eu nem efetuei os cálculos, porque eu quero lhe mostrar, eu acho que aqui é importante trabalhar as possíveis maneiras diferentes de se raciocinar num determinado problema. Eu quero lhe apresentar uma segunda solução, bem diferente dessa maneira de raciocinar. Em vez de eu desmembrar aqui em 3 casos, eu vou pensar, na verdade, na condição que nega a condição imposta no problema. Então, uma outra opção, um outro tipo de raciocínio, depois eu vou te dar o resultado. Eu vou colocar aqui uma segunda solução. O número total de sacolas será dado por 13, escolhe 4. Bom, então essa quantidade de sacolas são as sacolas que podem ser feitas atendendo ou não atendendo a condição de ter pelo menos um item que seja produto de limpeza e pelo menos um item que seja alimento não perecível. Então, se eu quero calcular a quantidade dentro dessa quantidade total de sacolas, se eu quero calcular aquelas que atendem a condição, eu posso, num momento posterior a esse cálculo, determinar o número de sacolas que não atendem a essa condição. Ou seja, criando sacolas que tenham só alimento ou só produtos de limpeza. E descontar esse número de sacolas desse total, então a quantidade de sacolas que restará desse total é o número que satisfaz a condição. Deve ser o mesmo resultado que esta sequência de binômios multiplicados e somados. Então eu vou fazer essa segunda solução, em que nós teremos aqui 13 escolhe 4, menos 5 escolhe 4. Então 5 escolhe 4 é o número de sacolas que contém apenas alimentos. Já o número de sacolas que contém apenas produtos de limpeza, então serão escolhidos 4 objetos. Se for escolhido só produto de limpeza, 4 objetos escolhidos entre os 8. O número de sacolas que só tem produtos de limpeza é dado por 8 escolhe 4. E aí 8 escolhe 4 descontado do número total de sacolas. Tirando então do total as sacolas que só têm alimentos e as sacolas que só têm produtos de limpeza, a quantidade que resta daqui será dado como sendo o número de sacolas que tenham pelo menos um alimento e pelo menos um item, seja produto de limpeza. Então observem que essa comparação, então eu vou colocar aqui 13 escolhe 4, menos 5 escolhe 4, menos 8 escolhe 4. Então quer dizer que este resultado tem que ser o mesmo que o resultado da primeira solução. E aí cabe a você decidir o que é mais fácil. Né? Aqui, claro, pelo número de cálculos, a segunda solução me daria um número de contas menor. Mas a primeira solução trabalha com valores ligeiramente menores. Então aqui não há talvez tanta diferença. Né? Eu coloquei as duas possibilidades, muito mais para que você tivesse essa condição de interpretar a resolução segundo um raciocínio ou outro. Para que num outro problema você tenha essa possibilidade de determinar o que seja mais fácil, de um jeito ou do outro. Então aqui eu vou efetuar os cálculos da segunda solução, que evidentemente devem concordar, no final das contas, com o resultado, se fossem feitos os cálculos da primeira solução. Então fazendo aqui 13 escolhe 4, isso vai nos dar 715 possibilidades de serem montadas as sacolas, que é 13 escolhe 4, lembrando que esse resultado representa o número total de sacolas possíveis de serem formadas, independente da condição. Pode ser sacolas que tenham só produtos de limpeza, pode ser sacolas que tenham 2 produtos de limpeza e 2 alimentos, todas as sacolas possíveis, escolhendo 4 itens entre as 13 opções. Bom, fazendo agora as sacolas que só têm alimentos, então 5 escolhe 4, lembrando pelas combinações complementares que 5 escolhe 4 é igual a 5 escolhe 1, que é simplesmente dado por 5. Então, menos 5. Então, as 710 sacolas, subtraindo aqui 5 unidades de 715, as 710 sacolas até agora calculadas. Então, menos agora sacolas que só tenham produtos de limpeza. Então, 8 escolhe 4, fez 10 vezes 7, 70.
Então aqui já tinha 710 sacolas, menos 70, ou seja, isso aqui nos mostra um total de 640 sacolas que atendem à condição. Então quer dizer que, efetuando um cálculo ou outro, o resultado final, qualquer que seja o raciocínio que você tivesse feito, a resposta a esta questão é igual a 640.